Oi, sexto ano, tudo bem? Vamos lá? Hoje nós vamos começar um novo livro, Unidade de Volume 2. Todo mundo então com ele aí? Nós vamos estudar da página 2 até a 10 hoje, tá bom? Com a ideia da potenciação e da radiciação. Vamos lá, todo mundo com o material aberto, bem acordados. Primeiro que a gente vai iniciar com a ideia da potência. Tudo bem? O que é uma potência, gente? Potência nada mais é do que fatores se multiplicando entre si. Eu tenho 3 vezes o 3, vezes o 3, vezes 3, vezes 3, vezes o 3. Tudo bem? Quantos 3 eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Que no total está dando 243. É uma multiplicação? Potenciação? Sim. Tudo da potenciação é multiplicação. E é isso que a gente vai aprender agora aí. Como simplificar? Toda vez eu tenho que usar todos esses números para fazer a potência? Não. Potência nada mais é do que um simples número elevado a outro, onde ele tem uma características de nome para uma multiplicação. Observe que nessa multiplicação, o fator 3 se repete 5 vezes. Em uma multiplicação de fatores iguais, pode-se utilizar a seguinte representação. Olha a representação do 3 aqui, ó. 5 vezes, correto? O que eu posso fazer? Posso copiar a base e elevar o meu número a 5. Quantas vezes esse número se repete aqui? Ele se repete 5 vezes. Então, a quantidade de números que ele se repete, eu vou colocar em cima do número que eu já tenho aqui. Eu copio só uma vez o 3 e elevo a quantidade de 3 no expoente, que eu chamei de expoente. Então, eu tenho uma base e um expoente. Tudo bem? E faço a multiplicação, que vai dar 243. Então, professor, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 243. E 3 elevado à quinta também vai dar 243. Isso mesmo. Então, nós vamos ter duas coisas. Uma base e um expoente, que pode ser qualquer número. Tudo bem? Minha base também pode ser qualquer número e meu expoente também. Ah, então tá mais fácil. Muito mais fácil. Uma multiplicação de fatores iguais é uma operação chamada de potenciação. Então, de novo, grife isso daqui. Uma multiplicação de fatores iguais é uma operação chamada de potenciação. Os fatores aqui não são todos do número 3? São todos iguais. Então, eu chamo de potenciação. Beleza até aí? Como fazemos a leitura dessa nova operação, professora? É uma pergunta do aluno. Boa pergunta. Podemos ler da seguinte maneira. 4 elevado à terceira potência. Aqui, ó. 4 elevado à terceira potência, ou 4 elevado a 3, que seria 4 vezes 4 vezes 4. Por que eu coloquei o 4 3 vezes? Porque o meu expoente aqui, ó, que é o número que vai em cima, ele que vai mandar quantas vezes eu vou repetir minha base se multiplicando. Então, minha base, eu vou repetir ela 3 vezes o número 4. 1, 2, 3. E se multiplicando. Tudo bem até aí? E quanto que vai dar isso daqui? 64. Então, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Ou 4 elevado a 3, ou 4 elevado ao cubo, eu chamo de 64 também. Tudo bem? Olha aqui, ó, observa aqui ao lado. Na potenciação, o número que vai em cima a gente chama de expoente. E o número que vai embaixo, base. E o resultado dessa operação, nós chamamos de potência. Então, o resultado da potenciação, nós chamamos de potência. Mais uma operação aí para o nosso vocabulário, correto? Nós primeiros temos a soma, que é a adição, correto? Depois nós temos a subtração, que vem com o resultado da diferença. Depois nós temos a multiplicação, que vem com o resultado do produto. E nós também temos a divisão, que vem com o resultado do quociente. E agora, entrando na potenciação, que o meu resultado nada mais é do que a potência. Então, eu estou refalando isso daí para relembrar, porque vai perguntar aí nos exercícios, tudo bem? E tanto na nossa prova, a mesma coisa.
Base. Base é um fator que se repete. Expoente é um número que indica quantas vezes o fator se repetiu. E a potência é o resultado da operação chamado de potenciação. Tudo bem? Acompanhem, hein? Vamos lá para o próximo. Quadrado de um número. Quadrado de um número é todo número elevado a 2. Qualquer número elevado a 2. Quadrado de um número. 5 elevado a 2. Eu vou ter que repetir quantas vezes o 5? 2 vezes. Se multiplicando. 5 vezes 5, 25. Então, ele é um quadrado perfeito. Por quê? Um quadrado não tem que ter todos os lados iguais? O quadrado de 25 não tem 5 de um lado e 5 do outro? 5 na base e 5 na altura? Se eu multiplicar esses dois aqui, eu não vou achar a área do meu quadrado, que vai dar o quê? Vai dar 25. 5 vezes 5, 25. Beleza? A potenciação é uma operação que aparece em muitas situações do dia a dia. Observe como construir quadrados utilizando quadradinhos. A quantidade de quadradinhos usados para fazer um quadrado novo representa geometricamente números elevados à potência do número 2. Então, a minha potência, sempre quando eu falo no quadrado de um número, vai ser sempre 2, que é o meu expoente. Beleza? Vamos lá. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é igual a 1, que é um quadrado perfeito. Por quê? Esse lado mede 1 e esse lado também mede 1. E então, a área que eu tenho aqui dentro pintada de amarela equivale a 1. Beleza? O próxima figura, quanto que eu tenho de lado aqui, ó? 2. E quanto que eu tenho desse lado? 2. Então, é 2 elevado a 2, que vai dar 4 de área. Quanto que eu tenho aqui? Quanto que eu tenho aqui? 3. 3 elevado a 2, 9. Aqui eu tenho 4. E aqui eu também tenho 4. 4 elevado a 2, 16. 4 vezes 4, 16. Tá fácil, né, turminha? Até agora não tá difícil, não. Os números 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, todos eles são quadrados perfeitos. 81, o 100 também é um quadrado perfeito, porque vem de 10 vezes 10, correto? E assim por diante, todo número igual a ele se multiplicando, eu obtenho um quadrado perfeito, tá bom? Pertence a uma sequência numérica denominada números de quadrados perfeitos. Pode-se fazer a leitura das potências do expoente 2 da seguinte forma. O número 2 ele tem uma seguinte característica, ou eu chamo de 2, ou eu chamo de quadrado. Por que quadrado? Porque quando a gente trabalha com área na construção, nós chamamos de metro quadrado. O metro quadrado é o meu m elevado a 2, correto? Olha lá, ó. O meu m elevado a 2, isso é um metro quadrado, tá? Então, por isso que o 2 eleva um nome de quadrado. Só os únicos números que recebem nomes especiais é o 2 e o 3, tá? No caso agora, o 2 é quadrado, o 3 vocês vão ver no próximo slide. 1 elevado a 2 pode ser chamado de 1 ao quadrado ou 1 elevado à segunda potência, beleza? Pode chamar dessas duas formas aqui. 2 elevado a 2, posso chamar de 2 elevado a 4, ou 2 elevado ao quadrado, ou 2 elevado à segunda potência. 3 elevado a 2, 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado à segunda potência. Tudo bem até aí? Então, vocês aprenderam o que é o quadrado de um número e a forma de leitura quando eu elevo um número a 2. Próximo. O cubo de um número. O cubo de um número vem do 3. Então, aquele número multiplicado por si 3 vezes, eu obtenho o cubo daquele número. Um cubo nada mais é do que comprimento, largura e altura. Então, ele tem que ter 3 características. E um cubo, que é a característica do número 3, ele vem de centímetros cúbicos, metros cúbicos, ele vem da medida da água, da medida do volume. Tudo bem? Então, vamos lá.
O cubo de um número. Observe os cubos construídos com cubinhos. A quantidade de cubinhos usados para fazer um cubo novo representa geometricamente números elevado à potência de 3. Então, vamos lá. 1 elevado ao cubo, ou 1 elevado a 3, ou 1 elevado à terceira potência. É 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Então, é o cubo de um número, o cubo perfeito. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então, é um cubo onde eu tenho uma área de 8, seja metros, centímetros, qualquer coisa elevado ao cubo. Tudo bem? E 3 elevado ao cubo, ou 3 elevado a 3, ou 3 elevado à terceira potência, a mesma coisa, que vai dar 27. Tudo bem até aí? É um número multiplicado 3 vezes entre si. São eles, os números 1, 8, 27 em diante, pertencem a uma sequência numérica denominada números cúbicos. É possível fazer a leitura da potência do expoente 3 da seguinte forma. Seria a mesma coisa da atividade anterior, só que agora é o cubo, tá? 1 elevado a 3 seria 1 elevado ao cubo ou 1 elevado à terceira potência. E assim por diante aí. Tá bom, turminha? Vamos lá fazer o primeiro exercício aí. Utilizando papel quadriculado, verifique por meio de desenhos se é possível formar um quadrado com as quantidades de quadradinhos indicados a seguir. Eu consigo montar um quadrado com 5? De novo, utilizando papel quadriculado, verifique por meio de desenhos se é possível formar um quadrado, tá? Com as quantidades de quadradinhos indicadas. Eu tenho 5 quadradinhos, vou desenhar aqui do lado, ó. Aqui, se eu somar esses, eu já consigo fazer um quadrado perfeito. Só que se eu colocar mais um cubinho aqui, vai ser um quadrado perfeito? Não, senhor. Correto? Já não pertence, porque vai ficar faltando 1. E mesmo assim, não formaria um quadrado, formaria um retângulo. Tudo bem? Então, é não. Entenderam o modo de se fazer essa daqui? Vamos lá. Letra B. 6. 6 forma um quadrado? Não, porque se eu acrescentar mais um aqui, ó, eu não tenho um quadrado, eu tenho um retângulo. Então, é não. C. O 10. 10 também não. Porque não vai me formar um quadrado, vai me formar um retângulo. 12. Também não, me formaria um retângulo. 16 quadradinhos já me formaria um quadrado perfeito. 20 quadradinhos, também não, formaria um retângulo. E 25, formaria quadrado perfeito. E 36, formaria um quadrado perfeito. Isso eu nem preciso montar os desenhos. Se eu pensar na minha tabuada e no número que vezes ele elevado ao quadrado vai dar um número inteiro, que seria o quê? 1, 4, 6, o 8, o 10. O 10 não, cancela o 10, tá bom? O 6 também não. Daria um quadrado perfeito. Tudo bem até aí? Número 2. Em cada item está indicada a quantidade de quadradinhos que formam um quadrado. Represente-a por meio de uma multiplicação de 2 fatores iguais e por meio de uma potenciação. Bom, o número 1, para transformar ele em 2 fatores iguais e por meio de uma potência, eu vou multiplicar 1 vezes 1, 2 fatores iguais sendo multiplicado. E a minha potência? 1 elevado a 2. Simples. Na B, 4. Para chegar ao 4 seria 2 vezes 2. E na potência, 2 elevado a 2. E na C, para 9, 2 fatores, 3 vezes 3. E para a ideia da potência, 3 elevado a 2. 16. 4 vezes 4, que é igual a 4 elevado ao quadrado, que seria a forma da minha potência. 25. 5 vezes 5, na forma de 2 fatores, e na forma da potência, 5 elevado a 2.
Tá fácil. F, 6 vezes 6, forma de 2 fatores. E sendo elevado na forma da potência, 6 elevado ao quadrado, que também vai dar 36. Correto? Quantas vezes os fatores de cada multiplicação se repetem? Eles se repetem somente 2 vezes. Acabou. Aí agora o restante aí é com vocês. Próxima página, potência de bases 10. Eu expliquei isso aí na nossa videoconferência, como que funciona a potência de base 10. Vamos lá. As potências de base 10 são muito úteis em diversas áreas do conhecimento. Uma de suas aplicações consiste em reescrever números muito grandes, deixando a escrita muito simples. Observe que esses dois valores citados no texto abaixo também podem ser escritos do seguinte modo. 500 milhões. 500 milhões aqui, ó. Posso colocar em forma dos números completa a minha escrita. 150 milhões. A minha escrita completa dos números tá aí. Agora, veja como esses números podem ser escritos quando se utilizam potências de base 10. O que eu poderia fazer aqui? Quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 8 zeros, correto? Então, era só fazer o quê, ó? 5 vezes, não são milhões? 5 vezes 1 milhão, como ele está colocando aqui, ou na base do 10, 5 vezes 10 elevado a 8. Porque o 8 representa o quê? Representa esse 1 milhão aqui, ó. Se eu colocar o 8 na quantidade de zeros aqui, ó, e o 1 na frente, vai dar 100 milhões. Vezes 5, 500 milhões. Beleza? 150 milhões. Se eu colocasse somente o 15, que é o meu número inteiro, vezes a minha base do 10 e a quantidade de zeros que eu tenho, que são 7, tá aí, base de 10 representada. 15 vezes 10 elevado a 7. Tudo bem, turminha? Em uma potência de base 10, o expoente indica a quantidade de zeros existente após o algarismo. Por exemplo, 1 milhão. 1 milhão nada mais é do que 10 elevado a 6, que são a quantidade de zeros que eu tenho depois do meu 1, correto? Na base do 10, elevado a 6. E 100 mil. 100 mil é o quê? Minha base do 10. E o meu 5 que eu vou elevar são a quantidade dos zeros. Tá aí também. Fácil ou difícil, turma? Essa daí tá fácil. Correto? Próxima página, nossa atividade número 1. Utilizando a potência de base 10, represente os números a seguir. Vamos representar com a potência do base do 10. Pego o meu número de 10 milhões, correto? Vou colocar a base do 10 e contar as quantidades de zeros, que são 7. E coloco 7 em cima do 10. Acabou, né? A base de 10. De novo, primeiro represento a base do 10 e conto a quantidade de zeros que eu vou ter aqui. 8. 10 elevado a 8. De novo, a base do 10. Por que eu tô colocando a base do 10 primeiro? Porque aqui, ó, tudo tá acabando, tudo se inicia em 1, somente 1, depois 0. Então, não preciso colocar nenhum outro número. Então, posso colocar a base de 10 direto. Contando a quantidade dos zeros, que deu 11. 10 elevado a 11. 203. Olha que diferente agora, não iniciou em 1. Tenho que copiar o meu 203, multiplicar pelo 10 e fazer a contagem dos zeros. Contagem dos zeros aqui, ó, depois do meu número 3, que vai dar 6. 203 vezes 10 elevado a 6. Aqui eu tenho 5.200. Eu pego os meus dois primeiros números aqui, que são inteiros, que é o 52, que vai virar, vezes 10 elevado à quantidade de zeros, que são 2 zeros. Acabou. Que vai dar 5.200. Continuando. 1.280.000. Pego lá os três primeiros números inteiros, 128, multiplico pela base do 10 e a quantidade de zeros que eu tenho aí.
que são 4. 128 vezes 10 elevado à quarta, 1.280.000. 73.400.000. Pego os 3 primeiros números. 734. Multiplico por 10, que é a minha base. E elevo a quantidade de zeros, que são 5. Tudo bem? 4 bilhões e 100 milhões. Pego os 2 primeiros números, que são inteiros, que é o 41, vezes a minha base, elevado à minha potência. Minha potência nada mais é do que a quantidade de zeros aí. Tudo bem, turminha? Difícil? Tá simples essa matéria. E a próxima vai ser mais simples ainda, que são as expressões numéricas aí, que vocês já sabem mais ou menos que mexer. Até mesmo essa das potências, nós já trabalhamos no início, assim que nós começamos o ano letivo, que eu tava passando as revisões para vocês aí. Vocês olharem no caderno, vocês vão encontrar. Tá bom, turminha? Até a próxima aula. Estudem, não esqueçam de fazer atividade, tá? Que eu tenho muito aluno aí que não tá fazendo as coisas. E eu tô acompanhando, hein? Por favor. Tchau, tchau. Até a próxima aula.